Está no ar. Programa Café com Leite. Apoio. Água Mineral São Geraldo, Farmácias Gentil, Laboratório Lamic, Marmoraria Juazeiro, Panebon, Pão Nosso, Leite Contabilidade, Leite Marcas e Patentes, Hotel e Pousada, Café com Leite, Santa Cecília Vidros Temperados, Sicredi, Ótica Santa Isabel. Olá, estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite. Muito obrigado por me receber na sua residência, para lhe manter sempre bem informado. Você que está obedecendo às determinações daqueles que entendem de saúde, ficando em casa usando a máscara, dentre outras funções importantes de combate ao Covid-19, é o que nós pedimos a você, que continue cumprindo essas regras. Afinal de contas, a sua companhia nos assistindo diariamente aqui o nosso programa é sempre muito oportuna e eu agradeço demais por você, pela sua companhia, tá bom? Fique tranquilo, nós vamos manter você sempre bem informado. Por exemplo, hoje é dia de Corpus Christi, onde se comemora a Igreja Católica comemora o dia de Corpus Christi. Você conhece, você sabe o que é, por que se trata, qual é a emoção que isso te leva, por que a Igreja faz essa comemoração nesse dia, ou exatamente no dia de hoje? Tudo isso e muito mais nós vamos saber hoje com o nosso convidado, que já esteve aqui no nosso programa, o padre Raimundo Nonato. Padre Raimundo Nonato, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade em contribuir com o nosso programa, padre. Eu fico muito feliz. E no dia de hoje, para falar sobre esse tema tão importante, né? Muito obrigado, é uma emoção, viu? Então, eu agradeço também muito, viu? Você me convidou para estar aqui, né, com seus ouvintes, telespectadores, né? E eu sei que tem uma audiência muito grande esse programa, eu acompanho muitas vezes também esse programa e a gente aprende muita coisa aqui. Que bom. E é um programa assim que tem um clima muito leve, muito bom, não é muito coloquial, assim, com muitas questões interessantes, né, para a vida da gente. E hoje a gente vem aqui para conversar sobre esse tema do dia de Corpo de Cristo, né, Corpus Christi. Essa festa tão importante da Igreja e que é tão antiga, não é? E que é uma festa assim que surge num tempo onde muita gente estava com dúvidas, né, sobre a própria, não a fé, diria, mas dúvidas em relação como que é o corpo e sangue de Cristo na Eucaristia, se eu ainda continuo vendo o pão, né, e o pão, a hóstia, né, e o vinho, né? Então a gente não vê Cristo, né? Então essa questão toda, muita gente, até padres, né? Porque conta que a própria origem da festa do Corpus Christi tem a ver com um milagre também numa cidade italiana chamada Bolsena, né? Que é próximo de Oviedo. E esse padre, ele, na hora da Eucaristia, ele estava meio em dúvida sobre a mesma transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. E nessa dúvida, de repente, aconteceu aquele fenômeno, né, do milagre, que começaram a cair gotas de sangue ali no corporal, né, em cima do altar. O corporal é aquele pano quadrado onde o padre coloca o cálice e a patena com a hóstia, né, e o cálice com o vinho. E foi justamente ali que começou a cair gotas de sangue. Aí a notícia se espalhou. O Papa, nesse tempo, era o Papa Urbano IV, e ele estava naquela cidade de Viterbo. Então, como era próximo, Bolsena, de Viterbo, ele pediu para o bispo, né, levar os panos que tinham ficado ensanguentados. Até no altar caiu sangue. Aí o bispo levou para ele, né, e pediu para organizar uma procissão para levar os panos ensanguentados e o cálice com a patena. E então o Papa também, Urbano IV, resolveu encontrar com ele
Aí foi encontrar com a procissão na entrada da cidade de Viterbo, e quando ele viu, né, os panos ensanguentados, o Papa se ajoelhou e disse em latim, Corpus Christi. Aí a festa tomou esse nome de Corpo de Cristo. Chamam Corpo de Deus, Corpo de Cristo. Mas o Papa falou em latim, Corpus Christi, diante dos panos ensanguentados, né, ali na entrada da cidade de Viterbo. Mas, assim, essa história começa antes, viu? Mas, assim, eu quis lembrar justamente esse momento, porque é o momento quando se dá assim, o pontapé mesmo para deslanchar essa celebração, que ela já vinha sendo assim, né, já vinha acontecendo de algum modo, mas não para a igreja inteira, né? Mas é a partir desse momento que ela toma todo esse impulso para se tornar uma festa da igreja no mundo inteiro. Padre Donato, o senhor falou um outro ponto aí que eu achei de extrema importância, que o nosso telespectador, que os fiéis católicos, assim como eu, precisamos saber. Cada peça, né? O senhor falou de algumas peças aí que é colocada no altar, ali na mesa, né? O corporal, né? Corporal, né? Eu acho... É aquele pano quadrado que está em cima, né, dobrado, em cima do cálice, da patena. Aí o padre estende sobre o altar. É uma pequena toalha, o corporal, que é feito com um pano mais grosso, porque tem outros panos, né? O sanguíneo, que é aquele que o padre limpa o cálice, purifica o cálice depois dele consumir, né, o sangue de Cristo. Aí ele passa ali ao sanguíneo. E o corporal é aquele que ele coloca o cálice e a patena é aquele pratinho, né? Patena é prato, um pequeno prato, onde está a hóstia grande que é consagrada na missa, né? Transformada no corpo e sangue de Cristo. Então, ou seja, cada peça, cada peça dessa... Cada pano tem um nome, tem um significado. É muito rica, né? A liturgia de significado. Inclusive, essa história que eu estava contando para o senhor, assim, para ilustrar, né? É bom a gente lembrar a história e ilustrar. E eu falava um detalhe que eu quero retomar, porque é muito importante da festa do Corpo de Cristo. Eu falei justamente propositalmente, que é a questão da dúvida, não é? Da dúvida sobre a transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. Porque nós celebramos na Eucaristia esse milagre, né? É o milagre da transformação daquele pão no corpo de Cristo e naquele vinho no sangue de Cristo. E as pessoas estavam assim um pouco duvidosas, inclusive o próprio padre, né, que se chama Pedro Praga. Esse padre era um padre alemão que está passando naquela cidade e foi celebrar a missa, e no momento da missa ele sentiu, né, aquela dúvida. Porque é questão de fé, não é? A gente precisa até porque ter fé. Ele se sente pequeno perto de tamanho. Exato, a grandeza, verdade. A grandeza, né? E é fé, é um olhar de fé. Porque a gente não vê... A história do Padre Cícero também conta que ele não queria que comentasse sobre não queria. Da ordem, né? Então, assim, o ser padre ali se sente, talvez, muito pequeno diante de tamanha benevolência. Porque o padre é um ser humano, né? Nós somos humanos e temos nossas falhas, mas, assim, aquilo acontece independente, né? Até da pequenez do padre, né? Porque é algo de Cristo, né? O Cristo que está ali, né? Para toda a igreja, né? No sacramento da Eucaristia, que é o sacramento principal, né? De onde nasce todos os outros, né? A própria igreja nasce desse mistério que a gente celebra na Eucaristia, que é a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor, não é? E que nós vivenciamos a partir daquele ato litúrgico a gente chama o momento da transformação do pão em vinho, a gente chama de transubstanciação. É uma palavra teológica, né? Transubstanciação, porque é a transformação daquela substância, né? Que era pão, que era vinho, se torna o corpo e o sangue de Cristo, que é o mistério maior da nossa fé. Porque quando o padre termina de celebrar aquela oração, né? Onde acontece o momento que a gente chama oração eucarística, que é a oração onde se dá a transformação do corpo e sangue de Cristo. Não é? O pão e vinho no corpo e sangue de Cristo.
Então o padre termina dizendo: eis o mistério da fé. Não é? Depois de elevar a hóstia, né? Porque levanta para a gente adorar, né? Para a gente, na nossa fé, a gente reconhecer ali é o corpo e o sangue de Cristo. Cristo que morreu por nós para nos salvar, doou a sua vida e aqui está conosco, né? Está conosco. E ele é alimento para a gente, para alimentar a nossa vida, alimentar a nossa vida interior e também a nossa vida exterior, porque à medida que alimenta interiormente, espiritualmente, isso tem que se tornar vida também, não é? Nas nossas ações, nos tornarmos parecidos com Cristo, conformarmos a nossa vida à vida de Cristo. E Cristo, o resumo da vida de Cristo é amar, não é? E amor como doação da própria vida. Ele vai dizer no próprio Evangelho: ninguém tem maior amor do que dar a vida pelos seus irmãos. Não é? Eu tive Cristo dá a observando, vida por nós. eu tive observando, padre, que tem uma relação assim, sempre é dia de quinta-feira, né? Por quê? Porque esse evento, esse fato ocorreu num dia de quinta-feira, foi? Não, não é por isso não, sabe? A referência à quinta-feira é a referência ao dia da instituição da Eucaristia. Aí a gente vai lembrar a Semana Santa, não é? O senhor lembra da Semana Santa? A Semana Santa, nós temos a Semana Santa, não é? Que se abre com o Domingo de Ramos, não é? Jesus é acolhido em Jerusalém, né, como rei, Hosana nas alturas, né? Hosana. Então Jesus é acolhido como um rei, mas um rei que vem montado num jumentinho, não é? E é acolhido ali na cidade, o povo com os anos, balançando, né, e cantando de alegria em Jerusalém. Mas ele está sendo acolhido em Jerusalém e é justamente aquela cidade que ele vai morrer, né? Vai ser condenado à morte na cruz, não é? Mas aí depois, a Semana Santa é uma semana inteira, mas tem 3 dias que são os dias principais, que nós chamamos o Tríduo Pascal. E o Tríduo Pascal começa justamente na Quinta-feira Santa, que é o dia em que Jesus celebra a última ceia com seus apóstolos. E na última ceia, Jesus institui a Eucaristia. Aí o senhor lembra, né, que na própria oração eucarística da missa, a gente lembra, né, quando o padre pega o pão, né, ele parte, fazendo o mesmo gesto de Jesus, porque Jesus também partiu o pão, abençoou o pão, né, e distribuiu com os seus apóstolos que estavam ceando com ele. Depois ele pega o vinho, né, também abençoa e distribui também com os apóstolos. E ele vai dizer: fazer isto em memória de mim, né, para fazer para sempre. E aquela última ceia era a celebração da Páscoa dos judeus, né? Que é o Antigo Testamento. E ali, na instituição da Eucaristia, Jesus está selando conosco a nova aliança, né? Ali, e esse novo povo que vai nascer, que é a igreja, que somos nós, não é? A partir da morte e ressurreição do Senhor, porque ali é a véspera da sua morte. Então é muito interessante. E no Evangelho de João, porque nós temos os 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, que são sinóticos, né? Essa palavra grega quer dizer parecidos, semelhantes. E nós temos o Evangelho de João, que tem toda uma narrativa bem particular, especial, específica de João. E João, na narrativa da última ceia, ele também, além de partir o pão, além de dividir o vinho, né, com os apóstolos, Jesus também lava os pés dos apóstolos. E a gente lembra também na Quinta-feira Santa, né, a gente chama também a missa do lava-pés, porque o padre convida 12 pessoas e lava os pés, né? E Pedro não quer que Jesus lave os pés, porque quem lavava os pés eram os servos, os escravos, né? Dos seus senhores. E Jesus é o mestre, né? Mas Jesus está mostrando para eles: aqui está nascendo uma nova realidade, aqui está nascendo um novo tempo, um novo modo de ser, de pensar, onde tudo é invertido, né? Quer dizer, o maior é aquele que serve, é aquele que se doa. E Jesus está ali lavando os pés, né? E Pedro não quer que Jesus lave, né?
E Jesus vai dizer, se eu não lavar teus pés, tu não terás parte comigo. Porque Pedro não está entendendo, né, que Jesus está propondo uma revolução, diríamos, né, assim, porque é uma mudança completa de tudo que se pensou de religião, de fé, até aquele momento. Não é? Padre, só aproveitando essas suas palavras, muito bem colocadas, eu acho que, minha opinião, né, de leigo, eu sou católico, mas não leio a Bíblia com frequência, mas eu vejo assim, esses atos cometidos por Jesus à época, é tão fácil trazer para perto da gente, para a gente cometer esses atos de forma assim espontânea, e isso só agrega valor. Eu tenho observado que esses atos cometidos por pessoas, quando se faz o bem, com esses atos humildes, por exemplo, de lavar os pés, de cometer pequenos atos de partir o pão e etc., pequenos atos que somam tanto as pessoas, crescem tanto as pessoas emocionalmente, no seu ego, mas que, de certa forma, muita gente deixa a desejar. Isso precisa mudar, não é, padre? As pessoas precisam de uma consciência maior, tendo uma referência como o rei que veio de jumentinho, o rei que é nossa referência, o rei que é nosso pai, o rei que é o nosso supremo, superior todo, né? Exato. Então, justamente, né, nós precisamos, né, e aí onde está, na Eucaristia, quando a gente celebra a Eucaristia, a gente começa, né, o início, né, a gente faz o nome do Pai, né, invocando a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é comunidade, né, mostrando também para nós que nós somos irmãos, e o próprio Deus é um só Deus, mas em 3 pessoas, né? Sim. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Deus é uma comunidade. Nesse mistério, né, da revelação de Deus, ele se revela como um Deus trinitário, né? Porque é um único Deus, que é outro mistério, né, da nossa fé. Um único Deus, mas em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, isso é muito interessante para ensinar também para a gente que nós precisamos ter sempre essa consciência de que devemos viver em comunhão. E na Eucaristia, nós falamos até receber a hóstia, a gente receber a comunhão, né? E essa palavra comunhão, o que significa? Todo mundo recebe. E todos que recebem começam a fazer parte do mesmo corpo, não é? O mesmo corpo. Nós formamos a igreja, é o mesmo corpo. E Cristo é a cabeça da igreja. Paulo até fala, né, nas suas cartas, não é? Um só corpo. E a cabeça é Cristo, não é? E a cabeça no sentido do coração, no sentido, não é? É Cristo que está a referência para a vida da gente. Então, a vida de Cristo, João, no seu evangelho, ele resume com a palavra amor, amar, não é? Então, nós vamos nos aproximar da vida de Cristo, nós vamos testemunhar Cristo à medida que a gente aprenda a amar, né? E esse é um desafio, né, que nós vivemos no mundo, e nesse mundo atual nosso, onde a gente vive um sistema que incentiva muito o individualismo, né? Cada um pensar em si, e a pessoa não passa a ver o outro como um irmão, como uma irmã, mas as pessoas se veem muitas vezes como inimigos, como adversários, né? Concorrendo, disputando espaços, né? Um pisando no outro, muitas vezes, não valorizando a própria vida. A gente teve esse tempo de pandemia, né? E a gente fala, mas a gente sempre está nesse contexto que a gente está vivendo de pandemia. Fala, e a gente não escuta, né? Exato. A gente vê muitas vezes a falta de solidariedade, né? Pessoas que não têm empatia, não são capazes de valorizar a vida do outro, não é? Até nessas horas mesmo da gente se cuidar, da gente usar uma máscara, da gente usar o álcool, né? Da gente se proteger, não é? Para a gente não passar a própria doença uns para os outros, né? Porque essa doença é muito, muito perigosa. Então, essa dimensão da solidariedade, essa dimensão da fraternidade, essa dimensão da comunhão, que é a expressão do amor. E a nossa fé, ela é concretizada a partir do amor, porque é o jeito da gente viver, de amar, de servir, de fazer o bem, né? A pessoa que tem um bom coração, que faz o bem. Então, na Eucaristia, nós temos um momento do ato penitencial, né? Eu vejo o Senhor na missa, né? O Senhor muitas vezes está aí na missa, inclusive às vezes até com a família, né? E a gente tem um ato penitencial, né? Que é o momento para a gente reconhecer, a gente diz, Senhor, tem de piedade de nós, porque é o momento da gente pensar na nossa vida
da gente se reconciliar com o outro, não é? Porque Deus quer que a gente se salve. Deus quer salvar a todos nós. E Ele dá sempre chance para que a gente se reconcilie e a gente se arrependa, não é, dos nossos defeitos, das nossas falhas, porque todos nós cometemos nossos erros, não é? Mas a gente tem humildade de reconhecer e de pedir perdão, não é? De se reconciliar com Deus e com o outro, porque nós não vamos nos reconciliar com Deus sem a gente se reconciliar com o nosso irmão e com a nossa irmã também, não é? Então, isso é um exercício muito bonito. Eu quero continuar essa nossa conversa sobre a questão da solidariedade nesse momento de pandemia no próximo bloco, porque eu acho que é um tema muito oportuno também para a gente continuar, apesar de nosso tema ser Corpus Christi. Eu acho que nós também devemos falar sobre esse assunto. Mas no próximo bloco, vamos tomar uma água? O senhor tem uma água aí ao lado? Eu tenho a minha. Tenho. Quando o senhor vem aqui, eu faço questão de lhe servir, mas agora o senhor está distante, né? Pois é, a gente toma sempre São Geraldo aí, não é? A Juína São Geraldo. Exatamente, a São Geraldo aqui, sempre ao nosso lado. E o cafezinho, tem ao lado aí também, padre? Tem o café aqui também. Olha aí, que bom. O café é que não tem nome, né? Café sem nome ainda, por enquanto, por enquanto. Quer conhecer um pouco mais sobre essa belíssima festa Corpus Christi da Igreja Católica Apostólica Romana? É só continuar ligado, nosso intervalo é rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje num momento muito oportuno, dia de Corpus Christi, conversando com o padre Nonato, padre Raimundo Nonato, que é padre salesiano aqui da cidade de Juazeiro do Norte, que de forma muito especial, muito espontânea, sempre contribui com o nosso programa, trazendo informações importantes. Eu não poderia deixá-lo de fora nesse dia de hoje, para falar sobre esta festa brilhante que está acontecendo no dia de hoje, a festa de Corpus Christi. Eu tenho o apoio da Pão é Bom Pão Nosso. Um grande abraço a todos que fazem a Pão é Bom Pão Nosso. Padre Raimundo Nonato. Ô, padre, eu encerrei o bloco dizendo que queria ainda falar, que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão da solidariedade nesse momento de pandemia, porque eu tenho observado muito o seguinte, eu lembro no passado recente que eu estudei sociologia, capitalismo, estudei comunismo, mas eu não estudei humanismo. E eu acho que esse vírus veio ensinar isso para a gente. O senhor concorda comigo? Então, pode ensinar muito, né? Mas também pode... as coisas sempre, né? Tem o dado do lado positivo, né? E o dado também do outro lado. Mas esse momento assim... Mas é um momento muito importante da gente aprender, viu? Isso. É um momento muito importante da gente aprender. Esses momentos que nós ficamos em casa, né, sozinhos, com a família, né, foram momentos que nos aproximaram mais. Então, como a gente trabalha essa aproximação, eu mesmo tenho exemplos assim de família, pessoas que conversam conosco, que foi um momento providencial na vida, viu? De arrumarem a própria vida, de se reconciliarem, de se conhecerem mais, né? De conversarem mais sobre a vida, de conversarem mais profundamente, de sair daquela superficialidade para relações mais profundas, não é? Então, esse é um dado muito importante que nós temos, não é? E que isso é um legado que vai ficar, viu? Muitas famílias se fortaleceram, né? Muita gente se fortaleceu. Inclusive, as pessoas foram trabalhar, não é? Home office em casa, não é? Todo mundo em casa, as crianças, pai, mãe, todo mundo. Teve um momento que nós ficamos assim, não é? E eu enxergo também, padre, o senhor me corrija, que está acontecendo muito também exatamente esse processo da solidariedade mais intensa, da humanidade, do humanismo, as pessoas estarem mais próximas, sim, distantes, porém muito próximas, né? Isso está acontecendo muito. Correto, sim. As campanhas, não é, de solidariedade, não é, porque muita gente perdeu emprego, muita gente que não pôde abrir o seu negócio para vender, as pessoas ficaram mais pobres também, e muita gente precisa de ajuda. E a gente vê muitos exemplos, né, de pessoas
que se juntam, né? Grupos de amigos, na igreja mesmo, né? A gente faz campanhas com os alunos nas escolas, né? Então, quer dizer, as pessoas têm também mostrado esse lado da solidariedade, crescido mais na solidariedade, não é? Também a gente vê até motivar os outros para usar máscara, para, né, usar álcool gel, toda essa coisa da preocupação, de mostrar assim uma preocupação com o outro, né, de querer o bem do outro. Essa coisa ela é muito importante e realmente é algo que tem acontecido, né? Isso é muito importante, né? E a gente, quando fala aqui, tem os dois lados, tem esse lado muito importante de crescimento e a gente ainda encontra, né, pelo meio também, né, pessoas que não, infelizmente, parece que não são sensíveis, não é, a esta solidariedade que cresce no mundo, não são sensíveis à defesa da vida, não é? As pessoas também, né, aprendem a valorizar mais a vida. E a vida de quem sofre, a vida de quem está doente, não é? E a gente ainda vê também, infelizmente, muitas pessoas que ainda não mostram essa empatia, não é? E não aproveitam para crescer na solidariedade, defender a vida, né? Lutar pelo mundo mais justo, mais humano, mais fraterno. Padre, esse dia de hoje de Corpus Christi é um dia para as pessoas refletirem um pouco mais sobre a questão de tudo isso que está acontecendo. Sim. Se esse vírus, se essa pandemia, esse vírus vem acometendo, levando muitas pessoas de bem, pessoas boas, mas está deixando oportunidade para você se restaurar, se recuperar, encontrar mais com Deus, conversar mais com Deus. Eu acho que isso tem muito a ver também, né, Padre? Porque hoje, o dia especial, puxa a orelha, né, das pessoas ou não? Exato. E a gente não perder, a gente, olhando pelo lado da fé, a gente não perder a oportunidade que Deus dá na vida da gente, né? Deus dá muitas oportunidades para que a gente possa retomar a nossa vida de um modo novo, né? Seguindo pelos valores que Ele nos propõe, não é? Então, esse momento da pandemia tem sido um momento privilegiado também para que a gente cresça nisso. Crescer humano, né? Crescer humanamente e crescer também essa dimensão espiritual, a dimensão da fé. Porque, na verdade, a qualidade da nossa fé depende da nossa qualidade também humana. Não é? A base de tudo é o humano. Então, precisamos ser humanos para a gente ter fé de qualidade. Não é? Porque a fé de qualidade, não é? Aí está a festa de Corpus Christi, né? Jesus Cristo entrega o seu corpo, entrega a sua vida, né, pela salvação de todos, né? Entrega a sua vida para que todos nós tenhamos vida, e tenhamos vida em abundância, como ele fala no Evangelho, né? Então, é muito interessante, né? A festa de Corpus Christi, ela coloca no centro da nossa fé, né? Porque é um mistério maior, é o mistério pascal, é o mistério da entrega, do sacrifício de Cristo, para que todos nós pudéssemos nos salvar. E a morte, né? Jesus foi condenado justamente por essa mentalidade insensível, né? Violenta da morte. Porque enquanto Jesus pregou o reino da vida, né? Do serviço, da humildade, da solidariedade, da empatia, né? A gente está falando tanto essa palavra hoje em dia, não é? Enquanto Jesus deu a sua vida para salvar a humanidade, outros não o aceitaram e condenaram à morte, não é? E as pessoas que condenaram Jesus à morte eram pessoas religiosas, não é? E que, em nome de Deus, Jesus, que era Deus, foi morto na cruz, condenado à morte, em nome de Deus. Estavam cumprindo os mandamentos, estavam cumprindo, não é, as determinações da própria fé que eles tinham, né, naquele tempo. Então, é muito interessante, e isso traz uma dimensão muito importante para a nossa religião. Gente, a religião, independente da religião que você professa, não é? Se você é católico, você é evangélico, você é do candomblé, seja lá qual for a religião budista, não é? A religião da gente, o sentido dela, e a gente converge em tudo para o mesmo ponto, que é o ponto do amor, amar, servir, né? Ser bom, fazer o bem no mundo, para que o mundo seja bom para todos, para que todos nós sejamos felizes, e a gente quebre toda essa, tudo que é muro, tudo que é separação,
e o egoísmo que está na gente também, que cria os muros exteriores fora, né? Que é a gente pensar só na gente, ou então pensar só na família, não ser capaz de pensar além, porque a experiência de fé é uma experiência de transcendência, e a transcendência ela começa a gente transcendendo para o outro, não é? Sim. E vai chegar numa transcendência para Deus, mas não há esse encontro com Deus se a gente não encontra com o outro, né? Então isso é muito importante. Ô, padre, só quem comemora o Corpus Christi é a Igreja Católica? Olhe, é uma festa da Igreja Católica, né? É uma festa instituída na Igreja Católica. Então, só a Igreja Católica que celebra, porque é em cima do sacramento da Eucaristia, né? Que como o Concílio Vaticano II coloca, né? A Eucaristia é o centro, é o ápice da vida da Igreja. Tudo converge para a Eucaristia. E a gente lê, quando a gente lê o Evangelho, e quando Jesus a espada, não é? Que a lança, melhor dizendo, quando eles colocam a lança, porque vão quebrar as pernas de Jesus e nem quebram mais para ele morrer mais rápido, né? Porque era crucificado, e tinha o tempo da Páscoa, né? O anoitecer já era o dia da Páscoa, então tinham que tirar os corpos antes, então eles apressavam muitas vezes a morte quebrando as pernas. E quando eles vão quebrar as pernas de Jesus, eles percebem que Jesus já está morto, né? Então eles lançam nas costas de Jesus, assim do canto do coração de Jesus, e sai sangue e água. E na nossa leitura assim católica, né, do Evangelho, esse sangue e essa água que sai de Jesus, né, no final da sua vida, trazem os dois sacramentos, né, do batismo e o sacramento da Eucaristia. A água, o batismo, o sangue, a Eucaristia, né, que são esses sacramentos fundantes da Igreja. Porque a Igreja nasce né, a partir da Páscoa, né, de Jesus, sua morte e ressurreição, aí vem o Espírito Santo em Pentecostes, que a gente celebrou a semana passada, no domingo passado, mas assim, as pessoas são batizadas, né? A Igreja é formada pelas pessoas que se batizam, porque a partir do batismo, esse sacramento, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, né, na nossa fé católica. Então, esses dois sacramentos, eles estão ali, eles saem do coração de Jesus, né? Saem do corpo de Cristo. Tanto a Eucaristia como o batismo saem do corpo de Cristo. Só que a Eucaristia a gente celebra, né, se alimentar do próprio corpo de Cristo, do pão e o vinho, corpo e sangue de Cristo, e o batismo, a água, onde a gente mergulha, né? A palavra batismo em grego quer dizer, vem do grego, né? E quer dizer mergulho, você mergulhar na água, né? Então a água, você mergulha na água e você sai da água purificado. E depois a água também simboliza o próprio mergulho de Jesus na morte e a sua ressurreição, que é emergir da água, né? Que é sair vivo do túmulo, né? Então tem é muito rico, né? A simbologia da Bíblia e a simbologia da liturgia. São muitas metáforas, né? Porque as metáforas, elas ajudam culturalmente a gente se aproximar do mistério, porque são coisas tão grandes, né? São coisas tão grandiosas que nós precisamos de mediações culturais para a gente entender melhor, porque precisa chegar à cabeça também, né? A nossa racionalidade, a nossa compreensão, o nosso entendimento. Então, essa festa ela é profundíssima, ela é de uma riqueza, de uma profundidade grandiosa, maravilhosa. Daí a necessidade de sempre acompanhar a Bíblia, sempre ler, sempre ouvir os padres, né? As homilias muito bem colocadas através dos padres, né? Eu acho que isso tem uma importância para se conhecer de forma mais profunda e absorver isso para si, né? Eu acho que a importância de tudo isso é absorver isso para dentro de si mesmo, para que possa entender e viver, acima de tudo, uma vida diferente, uma vida melhor, não é, padre? Pois, essa semana eu vi um vídeo, né, que eu acho que eu fiquei até emocionado, porque quando eu falo da Eucaristia, eu me emociono. E eu vi um vídeo que eu fiquei muito emocionado. Embora eu já tenha visto essa experiência, né, tantas vezes
mas é sempre uma coisa que mexe com a gente, né? Uma criança de 12 anos, né? Lá no sul do Brasil, esse vídeo era de uma criança lá no interior de Santa Catarina, e essa criança no dia da primeira Eucaristia, né? Como hoje filma, né? Tudo é filmado, e tem coisa que viraliza, não é? Esse vídeo foi viralizado na primeira Eucaristia dele, né? Ele se preparou para receber a primeira comunhão, e ele chorou muito quando recebeu a primeira Eucaristia, né? E aquilo foi filmado, viralizou, e ele ficou com vergonha, porque já há 12 anos, né? Já está ficando um rapazinho, mas aí a mãe dele conversando com ele, né? E dizendo: meu filho, isso é bonito, não é? E depois todo mundo preocupado, querendo saber por que ele chorou tanto, né? Quando recebeu a Eucaristia, não é? Pela primeira vez na vida dele. Ele disse para a mãe dele, disse para outras pessoas que procuraram, até a televisão da cidade foi entrevistar, porque viralizou, e ele disse: eu chorei porque, né, eu senti Deus dentro de mim, e eu percebi como é grande, como é forte ter Deus dentro da gente, né? Então, você como ser humano, né, às vezes você não tem nem palavras, mas você reage de algum modo, né? E ele, na sua inocência como criança, então, e puro, né, também, ele chorou, né? Quer dizer, o choro, né, expressando uma experiência interior muito grande, maravilhosa que ele estava fazendo, né? Que é uma coisa assim que você não consegue, né? Você se emociona, né? Porque é grande demais para a gente, né? Nós estamos diante do mistério, né? Eis o mistério da fé, como a gente diz na missa. Vamos tomar mais uma água? Vamos tomar. Nosso bate-papo está muito agradável, excelente, mas precisamos tomar uma água, né? Porque falamos bastante. E o cafezinho? Cafezinho ainda? Também temos aqui o café. Muito bem. A minha xícara é bem grande. Muito bem. Quer conhecer... Eu só tomo café em xícara grande. Muito bem. Quer conhecer um pouco mais sobre essa belíssima festa de Corpus Christi? É só você continuar ligado, nosso intervalo é rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, conversando hoje com o padre Raimundo Nonato, ele que é padre da Igreja Salesiana aqui em Juazeiro do Norte, abrilhantando o nosso programa, falando sobre o Corpus Christi, hoje, que é dia de Corpus Christi, um dia muito importante para a Igreja Católica, para nós que somos católicos. Eu aproveito esse momento para dizer a você que aproveite, já que você está em casa, como o padre disse, né, ficando em casa, leia a Bíblia, converse, gere relacionamento, aumente essa sua familiaridade, né, com seus filhos, com a sua esposa, seu esposo, converse mais com seus pais, haja de forma mais humana e mais próxima. Eu acho que Deus está olhando para nós nesse momento. Eu digo para nós porque eu também estou inserido nesse contexto, eu não estou de fora, né? Então, já que estamos fugindo do Covid-19, ficando mais em casa, nada melhor do que conversar com Deus. É um tempo muito oportuno, tá certo? Fica aqui a nossa orientação para você que nos assiste nesse momento. Eu tenho o apoio da Rede de Ótica Santa Isabel. Grande abraço a todos que fazem a Rede de Ótica Santa Isabel. Padre Nonato, o senhor terminou o bloco anterior falando um pouco sobre a Eucaristia, e me veio aqui à mente querer saber do senhor o que é a Eucaristia na vida cristã. A Eucaristia na vida cristã, Leite, é importante a gente ir para aquilo que é a essência da própria Eucaristia, não é? Que é esse mistério, né, de Cristo que dá a vida por nós, não é? Que morre por nós porque nos ama para nos salvar. Então, a Eucaristia ela está aí nesse amor de Deus para conosco, né, de doar a vida, para que também a gente aprenda que viver é doar a própria vida. Então, a Eucaristia ela vem nos fortalecer, né? Esse alimento, né, que na Eucaristia a gente recebe o corpo de Cristo, que é o alimento para nos fortalecer, para a gente viver a vida em comunhão com Deus e em comunhão com os outros. E a gente celebra a Eucaristia todo dia, não é, o padre? Mas ao menos uma vez por semana, no domingo, né, o fiel,
ir na igreja celebrar, para que a gente não esqueça, para que a gente não se distancie dessa perspectiva essencial da vivência da nossa fé, que é comungar, que é estar, né, junto com os outros, vivendo os mesmos valores, né, que são os valores que Cristo nos propõe a viver, né? Sobretudo, esses valores vão ser transmitidos quando a gente conforma na nossa vida a vida de Cristo, no sentido de doar a vida, de se colocar a serviço uns dos outros. Então, a Eucaristia, ela fortalece isto na gente, né, para a gente se manter perseverante nisso, porque nós somos humanos e a gente tem sempre uma tendência a se afastar. Nós somos bombardeados por tantas ideias, são tantos estímulos, mas a gente precisa se voltar sempre para o mesmo caminho, né? A gente precisa retomar, né, a própria vida. Então, a Eucaristia, ela nos dá essa possibilidade da gente retomar a nossa vida e olhar para o essencial da própria vida, para que a gente seja, de fato, feliz. Porque, às vezes, a gente pensa que ser feliz é um modo de ser feliz que não é, de fato, ser feliz, né? A gente tem ilusão em relação à própria felicidade. Mas a felicidade consiste nessa capacidade nossa de sermos cada vez mais humanos, de sermos cada vez mais fraternos. E essa fraternidade profunda que nos une, ela passa por esta compreensão também da relação com o próprio Deus, né, na nossa fé. Padre, indo para a linha, porque tudo está intrinsecamente ligado, né? Nós estamos falando do Corpus Christi, na verdade, se nós nos limitarmos exclusivamente a falar sobre a festa de Corpus Christi, iríamos por uma linha, mas não deixa de estarmos sempre procurando outras ramificações dentro do contexto da Igreja Católica, né? Mas ainda na linha da festa de Corpus Christi, como já estamos chegando no final do programa, eu quero perguntar para o senhor o que significa é o dia que as pessoas enfeitam as ruas, pintam o asfalto, colocam flores, né, muitos lençóis, muitas coisas no chão, assim. O que isso tem a sua representatividade? Então, veja, isso tudo, né, vão surgindo depois, né, o início da festa da Eucaristia. Eu lembrei no início, né, e eu disse, não sei se o senhor lembra, eu falei que Urbano IV, né, ali na Itália, ele deu todo esse impulso, né, para a festa de Corpus Christi chegar a ser uma festa da Igreja, que nem é ele, esse Papa que faz isso, já é um Papa seguinte, né, o Papa Clemente, na verdade, Clemente V, mas, assim, antes tem uma freira bem simples, lá na Bélgica, em Liege, né? E essa freira, ela tinha umas visões, e as visões que ela tinha era de Cristo pedindo para ela propagar que era necessário a gente celebrar o corpo de Cristo, ter uma festa na igreja, que não tinha. Até esse tempo, era a Idade Média ainda, né? Mais ou menos 1240, por aí, não é? E na visão dela, ela tinha uma visão da lua com uma faixa preta, porque faltava, a lua não estava completa, né? A lua estava faltando, porque faltava essa festa maior, que seria a festa do corpo de Cristo, né? Então começou-se as procissões, porque se adorava Cristo sempre dentro da igreja, e aí é uma questão já para ilustrar, para a gente chegar lá e responder a sua pergunta, é que a partir daí, da devoção dessa freira, né, Santa Juliana, ela é santa, né, foi canonizada, Santa Juliana, é que no dia de Corpus Christi, o corpo de Cristo sai pela rua, vai até a rua, né, vai até as pessoas. Aí as pessoas começaram a enfeitar as casas, né, colocar uma vela, colocar flores, como aqui em Juazeiro, né, tem as procissões, aí as pessoas começaram a fazer isso. Só que isso foi se espalhando à medida que se tornou uma festa do mundo inteiro. Nas culturas, cada lugar foi também pensando, né, como fazer essa festa. E tem países, por exemplo, a Bélgica é a festa principal do país, né? A parte católica, não é?
É comemorada no mundo inteiro no mesmo dia, hoje está sendo... No mesmo dia, né? Que assim, depois do domingo, é a quinta-feira depois do domingo da Santíssima Trindade, né? Tem domingo de Pentecostes, aí uma semana depois, domingo da Santíssima Trindade, que é o próximo domingo, né? Aí na quinta-feira, com referência à Quinta-feira Santa, não é? Aí se celebra Corpus Christi. E essa tradição, doutor Leite, assim, de enfeitar as ruas, né, que o senhor está perguntando mais ou menos por aí, enfeitar as ruas, chegou no Brasil a partir dos imigrantes portugueses da ilha de Açores, porque foi em Portugal que eles começaram a enfeitar as ruas, né, com flores, com tapetes feitos de flores, feito daquela madeira, né, como pó de madeira, né, serragem, não é? De areia, coloridas, né? E verdadeiras obras de arte, né? Para passar a procissão de Corpus Christi. Então, são os açorianos, né, da ilha de Açores que trazem para o Brasil, e a festa, assim, com essa tradição toda que se espalhou mesmo e se tornou conhecida, foi a partir de Ouro Preto, Minas Gerais, né? Ouro Preto, Minas Gerais. As festas mineiras, elas são muito bonitas de Corpus Christi, naquelas cidades históricas de Corpus Christi. Então, é de lá que se difunde. E hoje a gente, praticamente no Brasil inteiro, a gente tem essa tradição, né? Aqui mesmo, na nossa paróquia, agora não com a pandemia, né? Mas na nossa paróquia a gente enfeita a igreja inteira. A nossa igreja é muito grande aqui, do Sagrado Coração, mas tem as pessoas, uma equipe grande, né? O pessoal vem trabalhar, passa o dia inteiro trabalhando, preparando aquele tapete onde a gente vai passar, né? Levando o ostensório com o corpo de Cristo. Então, inclusive, eu ia lhe fazer essa pergunta: a igreja em si, o ambiente da igreja, é também preparado, enfeitado para essa festa? Enfeitado, muito enfeitado, né? Até o chão onde a gente pisa, né? Para mostrar que essa é a festa grande, né? Porque é a festa de Cristo, do seu corpo, né? E do seu sangue, né? O corpo de Deus, é o corpo de Cristo. Então, é um modo da gente expressar culturalmente que a gente tem uma grande reverência. Então, a gente dá toda a solenidade possível. É o incenso, né? Com a fumaça do incenso, os paramentos, né? Todo o brilho, né? Toda luz, né? As velas. Então, é tudo muito bonito. E depois as próprias músicas, né? Que são pensadas. E quem pensou a liturgia da festa de Corpus Christi foi São Tomás, né? São Tomás de Aquino, que o Papa Urbano que o encarregou, porque ele morava em Bolsena, na cidade onde aconteceu o milagre, né? Que eu falei nisso. Ele morava em Bolsena. E o Papa, em Viterbo, pediu para que ele fizesse... Aí ele compôs os cantos, os hinos, não é? A liturgia, escolheu as leituras, né? Mas a freira também, viu? A Santa Juliana já tinha feito isso, lá em Liege, mas era só lá que era comemorado. Só depois é que se tornou mundial, né? A partir de Bolsena. Por isso que eu lembrei Bolsena, né? E Viterbo, o Papa Urbano IV, e agora lembrei também da freira. A gente não deixava da freira, porque é lá o impulso, né, a origem mesmo dessa devoção. A primeira preocupação chegou a partir dessa freira, Santa Juliana. Muito bem. Padre, seria esse o momento em que o corpo de Cristo, né, de forma simbólica, porque ele já está na minha casa, mas é uma forma de Cristo ir até as residências, né, nesse momento, porque ele sai da igreja e vai às ruas, né? E vai para as ruas, né? Porque não ia para a rua antes, né? Era sempre, Cristo era adorado, né? Na Eucaristia, o ostensório, né? Que o ostensório é muito bonito, né? Que a hóstia fica no meio, mas ele é todo brilhoso, né? De metal dourado, né? Para lembrar o ouro, né? Toda a riqueza, não é? Que é o próprio Deus para nós, o tesouro que é Deus para nós. Não é? Então, a gente tinha que, humanamente, retratar plasticamente isso a partir do modo melhor que a gente puder expressar essa grandeza, né? Que, com os recursos que a gente tem humanos, né? Que tem o seu valor e sensibilidade. E, acima de tudo, as pessoas... É tão bonito, né? Eu já participei, já acompanhei e vi essa festa. Pena que a pandemia atrapalhou, não é, padre? Mas
Este ano a gente não vai ter ainda, né? As pessoas enfeitam as suas casas, as portas, as janelas, deixa lá, né? Tudo. Mas é muito bonita a festa do Corpus Christi. Bom, que bom. Olha, gente, o assunto hoje é extremamente importante, assim, comove a gente, de certa forma, falar sobre a festa do Corpus Christi, mas o nosso tempo também nos obriga a fazer um rápido intervalo aqui. E eu quero falar antes da rede de farmácia Gentil. Mandar aqui um abraço a todos que fazem a rede de farmácia Gentil. E aí, o programa de hoje está show? Continue ligado, eu vou fazer um rápido intervalo de apoio cultural e daqui a pouquinho eu volto. Falei que era rapidinho, já estou de volta, mas agora eu não tenho mais tempo de conversar com o padre. Tristeza essa minha também. Hoje, né? É hoje, meu padre? Porque o tempo... Chegamos ao final. Padre Nonato, muito obrigado. Fiquei muito feliz, aprendi muito hoje. Festa de Corpus Christi, eu quero dizer que fiquei muito feliz. Muito obrigado pela sua sempre especial atenção com o nosso programa, com o nosso telespectador. Acima de tudo, respeito em mantê-los sempre bem informados. Então, eu só tenho que lhe agradecer, viu? Muito obrigado, padre. Eu também agradeço. Doutor Leite, estou sempre à disposição. E esta oportunidade da gente partilhar um pouco, né, da nossa fé, não é, neste dia tão importante para todos nós, a Igreja, né, o dia do corpo de Cristo, e que a gente possa sempre mais, inspirados em Cristo, viver a nossa vida de um modo, não é, coerente com a nossa própria fé, não é, que é expressar a nossa vida em gestos de amor, de fraternidade, de solidariedade, de justiça, de paz, né? Nós somos humanos, né, nesse tempo de pandemia, de tanto sofrimento, de tanta dor, a gente conseguir manter a esperança e também transmitir esperança uns para os outros. E a esperança é sustentada por essa fé. E a esperança também ela se expressa nos gestos de amor, de caridade e solidariedade que a gente faz no mundo. Padre, em breve o senhor novamente aqui no programa. É sempre muito oportuno levarmos essas informações quando o senhor traz aqui a sua mensagem, uma mensagem muito, muito bela, muito importante para o nosso telespectador. Viu? Então, eu quero o senhor mais vezes aqui no nosso programa. Muito obrigado mais uma vez, de coração. Nós vamos ficando por aqui, mas você continua nos acompanhando nas nossas plataformas digitais, no Facebook, no Instagram, no aplicativo do programa, no nosso canal no YouTube, no site tvverdevale.tv e também no site tvcafécomleite.com.br, onde você assiste esta e todas as edições do programa Café com Leite. Lembrando que o Covid-19 continua solto, a pandemia continua aí, declarada, e a nossa orientação para você é: continue com o distanciamento social, o uso da máscara, lavagem das mãos, o uso do álcool em gel, ainda são os melhores meios de combate ao Covid-19. Portanto, nos acompanhe todos os dias, estaremos sempre aqui trazendo informações para você e te orientamos. Não tenha medo, mas tenha muito cuidado. Beijo a todos, fiquem com Deus. Amanhã estarei de volta com mais uma edição especial para você. Tchau, tchau, até lá.